Boa noite a todos, a todas, dobro večer. Estamos aqui hoje para iniciar mais um Sastanak, que é um Sastanak, que é o segundo Sastanak desse ano, que é como elaborar projetos culturais. Tá? Vamos lá. Eu vou começar explicando um pouquinho o que são os projetos culturais e como que a gente, por que eles são importantes para a nossa associação e para a nossa comunidade. Então, o que são, vocês estão vendo, né? Estão vendo a mudança de tela? Sim. Obrigada. O que são projetos culturais? São projetos que são iniciativas que promovem e preservam a cultura, a história e a identidade de um povo ou comunidade, abrangendo diversas formas de manifestação artística. Eles podem envolver eventos, né, como exposições, shows, peças de teatro, cursos, seminários, palestras, e entre outros, né. É basicamente o que a SADA e a Croácia Sacra também realizam dentro das suas associações, né. E o principal objetivo é enriquecer a vida cultural e proporcionar acesso à cultura para a população. No nosso caso, é propiciar o acesso à cultura croata, aos descendentes de croatas, né, para proporcionar a ligação, né, a religação com as raízes, e também para divulgar a cultura croata dentro do nosso país, né, que é o Brasil. E como é que a gente faz para elaborar um projeto cultural? Ele tem alguns passos que devem ser seguidos, né? Não necessariamente, como surgiu uma pergunta, se é necessário que seja algum acadêmico, pesquisador para elaborar o projeto cultural. Não necessariamente. Qualquer pessoa pode elaborar um projeto cultural, desde que ele tenha claro qual é o objetivo que ele quer para realizar esse projeto. Então, o principal é a definição de objetivos, o que se pretende alcançar com esse projeto, né? Qual é o público-alvo? A quem esse projeto se destina? É uma pequena comunidade? É um projeto um pouco mais abrangente, né? A elaboração de um cronograma é fundamental, né, também, porque você tem que entender as etapas do projeto e como é que ele vai sendo realizado. A definição de um orçamento também deve constar da elaboração desse projeto cultural. Quais são os custos desse projeto? E esses custos, eles devem ser pensados não só no pagamento, né, de pessoas que vão fazer o projeto, que vão se apresentar, a gente tem que pensar em cachês, inclusive se tem alguma apresentação artística, em algumas ajudas de custo para palestrantes, e também para os insumos que vão ser utilizados durante esse projeto, né, desde manutenção de trajes, até algum alimento que tem que ser comprado, algum profissional que tem que ser contratado para aquele projeto, né? E aí, como é que faz para a gente realizar esse projeto? Então, a gente tem o objetivo, tem o público-alvo, tem o cronograma, tem o orçamento e muita vontade de realizar. Mas aí a gente tem que captar recursos. Obviamente, a gente não consegue desenvolver um projeto cultural sem recurso nenhum. É possível fazer de forma voluntária? É, mas existem muitas outras questões que envolvem a realização de um projeto que seja cultural, como, por exemplo, que a gente nem imagina, né? Por exemplo, se tiver alguma exibição de música, a gente tem impostos para pagar com relação a direitos autorais, com relação à imagem, com relação a uma série de questões, a gente tem os direitos autorais, inclusive, envolvidos, né, na execução desse projeto. E não só isso, né, a gente tem que pensar em todo o planejamento, todo o orçamento que a gente fez, e como é que a gente vai pagar as pessoas e comprar o que nós planejamos, né, para o projeto. Então, é importante ter essa visão da captação de recursos, como que a gente vai obter esse financiamento. É importantíssimo, dentro desse projeto, a questão da divulgação também, né? Porque é um projeto cultural feito dentro de uma pequena comunidade, ou então, dependendo do objetivo também, claro. Mas, se ele é um projeto muito restrito, que não atinja
né, os objetivos de ser mais abrangente, de ser acessível. Atualmente, a gente tem que pensar um projeto cultural de uma forma muito mais ampla, de uma forma sustentável, acessível, né, segundo os padrões atuais. Então, como é que eu vou atrair o meu público para assistir o meu projeto, para participar do meu projeto? Tem que ter divulgação, e divulgação custa dinheiro também. E é imprescindível que, ao final da realização desse projeto, a gente consiga ter dados que possam ser avaliados, né? Então, desde uma pesquisa de satisfação, como também comentários, como também o que sai na mídia, isso tudo é uma avaliação de resultado também, né? Então, aqui alguns exemplos que podem ser de projetos culturais, né? Muitos desses aqui, a SADA, né, já conseguiu realizar alguma coisa, exposição de arte, né? Exposições, shows musicais, peças de teatro, oficinas, eventos culturais, restauração de museus, produção de filmes, projeção da preservação da memória oral e projetos de inclusão social também, né? Então, hoje a gente tem que pensar num projeto, quanto mais abrangente possível, melhor, principalmente quando a gente vai solicitar isso para órgãos de fomento, né? Os órgãos querem saber, eu vou explicar para vocês daqui um pouquinho, mais para frente, quais são os órgãos que possivelmente poderiam apoiar os projetos culturais, mas esses órgãos também desejam ter uma visibilidade, né, de como que esses recursos foram aplicados e como eles estão sendo passados, né? Como é a execução desse projeto e como essa divulgação tem sido realizada, isso é muito importante. Então, projetos de inclusão social, a gente sempre tem que pensar também em como atingir todos os públicos, né? Pensando em questões de acessibilidade. Não só acessibilidade, né? Física, por exemplo, né? Na questão de acesso mais fácil, elevadores, rampas, mas também na tradução, às vezes, né? Para Libras, né? A gente deve ter, se tem algum público que a gente vai atingir e alguma pessoa seja surda, a gente teria que ter também um tradutor de Libras, né, para estar auxiliando que a pessoa compreenda esse projeto, essa apresentação como um todo. Então, hoje em dia, essa questão da acessibilidade não é só as questões físicas, mas ela é muito maior, inclusive atitudinal, né? E qual a importância? Por que a gente vai realizar projetos culturais? Só porque a gente gosta de cultura, né? Mas é muito importante, gente, porque através da cultura a gente conhece, né, as nossas raízes mais ancestrais, né? Então, como é que a gente faz esse tipo de reflexão e como é que a gente compartilha isso, né, dentro do nosso contexto de uma comunidade croata no Brasil? Então, a gente torna a nossa cultura, a cultura croata, acessível a todos, independentemente da condição social, né? A gente busca preservar o patrimônio cultural, conservando as tradições, as histórias, a identidade de um povo. Então, tudo que foi realizado até hoje, né, pelas nossas associações, é exatamente isso, né? Até alguns anos atrás, não se tinha uma noção do que seria o projeto em si. Mas, por exemplo, o Grupo Jadran é um projeto mais longevo, né, que a gente conhece, que está em ação desde 1957, e até hoje ele está, né, se mantendo, e acho que só hoje é possível a gente fazer essa reflexão de como é importante ter preservado, né, esse projeto, mas só que quando ele nasceu na questão apenas da vontade de compartilhar, né? Sem todas essas questões que eu apresentei para vocês, né? De elaboração de projeto, de etapas, cronogramas, foi tudo feito muito na vontade, na raça, né? Hoje a gente deve realmente ter uma outra visão, que é estruturar melhor tudo isso que a gente faz, né? Para que a gente possa melhorar, principalmente a execução desses projetos e a divulgação, né? Então, fortalecer a identidade cultural, estimulando o orgulho e o reconhecimento da cultura, da nossa cultura, né? Gerar desenvolvimento econômico,
Então, através de criação de empregos e até de turismo cultural. Essa fase, a gente está começando a encostar nessa fase, né? A gente ainda não conseguiu gerar muito empregos, eu acho que assim, né, nas duas associações, mas a gente está trabalhando e batalhando muito mais em busca dessa profissionalização, né? Porque é importante que para que as nossas associações se mantenham, que a gente busque esse caminho também. Promover a inclusão social, né, como eu falei, através da participação mais efetiva e mais abrangente das atividades culturais, e desenvolver a criatividade e a imaginação, né, estimulando a expressão artística e a produção cultural. Então, a gente não consegue viver sem cultura, né? Então, dentro da nossa comunidade, a forma melhor da gente expressar o nosso amor pela nossa querida Croácia, pela nossa pátria, é desenvolvendo esses culturais nos países onde existem comunidades, né, croatas, como, por exemplo, no Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Austrália. Então, é importante, muito importante, que a gente realize esses projetos nos países para que a gente consiga conservar e manter as tradições e, principalmente, passá-las, né, adiante. Quais são as agências de fomento croatas, né, para a gente realizar esses projetos? O principal, que já existe desde 2011, é o que a gente chama de URED, né, porque vocês veem aqui no nome, que é um nome um pouco comprido, em português é o Gabinete Central do Estado para Croatas fora da Croácia e da República da Croácia. Ou Središnji državni ured za Hrvate izvan República Hrvatske, né? Então, a gente chama carinhosamente de URED, ele tem nos apoiado, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também um cronograma, um histórico, na verdade, né, dos projetos que eles apoiaram. E, atualmente, nós temos também o Ministério da Demografia e Imigração, né, que foi criado agora recentemente, em 2024, que também vai lidar com o fomento de projetos culturais. Então, o que é o URED, né, que é o gabinete responsável pela relação do Estado da Croácia com os croatas espalhados pelo mundo, praticamente, né? Então, temos croatas na Bósnia e Herzegovina, croatas que estão em países que são tradicionalmente uma minoria, como, por exemplo, croatas no exílio, né? Então, aqui a gente vê quais os países principais que o URED apoia, através das suas ações, através de editais, né? Então, temos croatas que são apoiados na Áustria, na Bulgária, em Montenegro, República Tcheca, Itália, Kosovo, Hungria, Macedônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Sérvia. Inclusive, nesse encontro que nós tivemos, do 8º encontro da diáspora croata, teve uma representante da Eslováquia também apresentando como ela realiza projetos culturais croatas dentro da Eslováquia, né? Vojvodina, e croatas também dos países onde tem imigrantes, não só exilados ou comunidades que são minorias, mas também os imigrantes croatas, né? Como na Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Bolívia, Brasil, Chile, Dinamarca, Equador, França, Itália, África do Sul, Canadá, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Alemanha, Paraguai, Peru, Estados Unidos, Suécia, Suíça, Uruguai, Reino Unido e Venezuela. Ufa, bastante comunidades espalhadas pelo mundo e que são apoiadas pelo URED. A realização, né, são apoiadas para a realização das atividades culturais, né? E também agora nós temos o Ministarstvo de Demografia e Useljeništva, que ele foi criado para desempenhar tarefas mais relacionadas aos movimentos demográficos da República da Croácia, né? Recentemente, a gente tem observado que a demografia é uma das preocupações principais da Croácia, porque tem diminuído, né, ao longo do tempo, e esse ministério foi criado justamente para criar projetos internos, né, para estimular a fixação dos croatas dentro da Croácia e também para chamar os imigrantes, né, de outros países que têm origem croata a retornar à origem, né? Então, eles estão desenvolvendo uma série de projetos, estão começando agora,
e principalmente na questão do idioma, eles já abriram o edital, que é o croático, né, convidando todas as comunidades a participarem, oferecendo várias bolsas de estudo, como o URED já fazia, mas agora parece que eles estão dividindo um pouco as atividades, né, talvez o Milan possa explicar um pouquinho melhor quando ele for falar dos editais, né, porque principalmente a gente vai aplicar projetos no URED, porque o URED ele é mais direcionado aos croatas fora da Croácia, enquanto o Ministério é para os croatas de dentro da Croácia, mas também há um chamamento dos croatas de fora para o retorno. Também temos as agências de fomento brasileiras que a gente pode participar, né? Então, o Ministério da Cultura, através do Plano Nacional de Cultura, Lei Rouanet e editais, porque nós somos uma minoria, considerada uma minoria aqui no Brasil, uma minoria cultural, né? E que poderia ter direito a participar de alguns editais. Isso a gente já vem tentando há algum tempo, isso também leva tempo de amadurecimento, porque a elaboração desses projetos eles são mais complexos, né? Mas a gente está tentando, a gente já avisa vocês que a gente está participando de algumas coisas, né? Então, nós temos a Secretaria de Estado da Cultura em São Paulo, que através do PROAC ou editais, e atualmente o nome é Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Indústria Criativas. E a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa também, através do PROMAC e editais. O que nós temos participado e temos tido bastante sucesso é a Jornada do Patrimônio, que a gente participa desde 2018, né, com alguns projetos, e esse projeto, ele é um pequeno edital dentro da Secretaria Municipal de Cultura. Então, a gente tem participado. Então, a gente tem participado e é bem interessante, porque ele tem uma abrangência pela cidade de São Paulo, e muitas vezes a gente já recebeu pessoas que não sabiam que existia uma associação croata e que foram realmente na SADA conhecer um pouco mais a sua história. Aqui é o histórico dos projetos da SADA. Então, desde 2015, a SADA, muito antes de 2015, já realizava projetos culturais, como eu falei para vocês, mas não de uma forma estruturada, né? Então, a partir de 2015, a gente começou a fazer esses projetos justamente por um chamamento, né, que o URED fez a todas as associações, né? Então, a gente teve que romper, né, até a barreira linguística, porque era tudo muito só em croata, e a gente teve que elaborar os projetos em croata. Muitas vezes a gente, antes, né, da chegada do professor Milan, que nos ajuda muito nessa questão das traduções e de entender esses projetos, né, foi muito difícil, mas a gente, né, foi vencendo esses desafios aos poucos. Então, a gente faz o projeto Visticultura e desde 2015, então a gente repetiu o projeto de 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21 e 22. Até durante a pandemia, a gente, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente estava realizando atividades culturais. Então, é daí que a gente recebe apoio para fazer os Sastanaks, as oficinas que a gente promove, a Radionica, né? Os almoços temáticos, participação em festivais. Aqui no SADA, a gente já exibiu alguns filmes com tradução, né? A gente precisa retomar essa tradição novamente. Arena SADA, que é quando a Croácia disputa, né, a Copa do Mundo, a gente monta aquela arena que a gente chama carinhosamente de Arena SADA, né, que a gente serve de Cevapcic, e todo mundo torce pela Croácia. O curso de língua croata também é apoiado por esse projeto. Os concursos SADA, né, que eles surgiram bem durante a pandemia como uma forma de manter a comunidade ativa na parte cultural, né? Foi aí que surgiu a ideia de a gente fazer edital, elaborar e fazer o concurso tanto de produção literária como de pesquisa. A gente também, através do projeto do URED, a gente tem a publicação de livros, alguns livros, né? A gente teve um pequeno apoio, não total, mas para a publicação do livro da Nilce, né, que é aquele histórico das famílias de Blato. A gente também publicou o livro do primeiro concurso, né, e também fez os dois e-books do primeiro e do segundo concurso.
A manutenção da nossa biblioteca também foi feita com recursos do Vicheculture. Vicheculture é um nome fantasia, tá, do projeto que a gente elaborou. Feira do Livro. A Feira do Livro a gente elaborou com pouco recurso do Vicheculture, mas foi uma iniciativa própria, foi um projeto elaborado e que a gente conseguiu recursos de outras fontes, que não foi do URED. Mas foi bem interessante essa experiência e a gente pretende retomá-la. O Grupo Iadra, também que recebe um apoio para manutenção de trajes, principalmente, e mais recentemente o Dalmácia Fute-Mesa, que é o time de futebol de botão, que também recebe um pequeno recurso para fazer algumas atividades, promover algumas atividades, os campeonatos, né? Não sei se vocês sabem, mas a SADA já recebeu um campeonato internacional de futebol de botão. E tinha jogadores da Hungria, da Romênia, dos Estados Unidos. Foi, assim, muito curioso receber esse pessoal lá. Depois, em 2023, nós tivemos um projeto chamado Nosso Pequeno Grande Lugar, que foi um projeto de reestruturação de um espaço. Esse projeto era um projeto grande, né? E é importante também a gente colocar essa questão de valores, né, em termos de... Só para vocês terem uma ideia. Nós queríamos fazer uma grande reforma na SADA, que incluía a cozinha, incluía uma acessibilidade, né? A gente está preocupada com a acessibilidade já há muito tempo, mas é uma questão muito cara e tem que ser muito sensível, porque o prédio é um prédio antigo e não pode ser feito de qualquer forma, né? Então, a gente também colocou nesse projeto a cozinha, a acessibilidade e a reformulação da sala dos trajes e também de um espaço que a gente tinha no subsolo, que eram vestiários, que eram banheiros e que dá mais ou menos uns 80 metros quadrados que eram desperdiçados porque não eram mais utilizados. Então, o recurso que a gente pediu foi bem menor do que para fazer todos esses itens. A gente conseguiu otimizar só direcionando para a sala do subsolo, que é uma sala multiuso, né? Atualmente está sendo ocupado pelo pessoal do Dalmácia Fute-Mesa para fazer treinos de futebol, né, de botão, mas também ela pode ser utilizada para palestras, para exibição de filmes, né? É uma sala bem interessante, um espaço que a gente ganhou que ficou bem bacana. E foi feito através de um projeto cultural apoiado pelo URED. Em 2024, nós recebemos também, pelo edital, para realizar o Memorial dos 100 anos, né, que é a nossa exposição no coração de São Paulo, a Croácia, que espero que quem ainda não visitou, marca comigo um horário, vamos agendar para a gente conhecer, e no dia 29 vai ter, né, vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais a fundo a exposição, que foi realizada né, com um museólogo, nós contratamos um museólogo, nós contratamos também uma pessoa para fazer a divulgação, para elaborar o site, né, que nós temos um site bem completo, inclusive está caminhando, né, de forma bilíngue, né, então tudo isso a gente conseguiu através do apoio do URED. E em 2025, nós estamos realizando os lugares de encontros, né, que é o nosso novo projeto, Lugares de Encontros, que são locais de encontro da cultura croata, mas a gente quer expandir e multiplicar, né, a nossa presença no Brasil. Então, em breve vocês vão ter notícias, eu acho que já no almoço a gente vai poder mostrar alguma coisa, que a gente está querendo colocar monumentos, estátuas, né, de tamanho, né, não tão grande, né, muito grande, mas assim, de uma forma em que a comunidade croata tem o seu lugar, não só dentro das associações, como na SADA, por exemplo, mas também fora. Então, a gente está negociando os locais para a colocação dessas peças. E em breve a gente vai divulgar com mais detalhes. E, como eu falei para vocês, desde 2018, a SADA participa da Jornada do Patrimônio. Então, aqui só para uma lembrancinha, quem é que lembra, né, dos Sastanaks que a gente fazia lá no térreo, né? Também fizemos um grande Sastanak uma vez sobre cidadania, com a presença da senhora Gordana, né, a nossa ministra pluripotenciária. Então, nós tivemos uma lotação bem grande que a gente teve que ocupar o salão, né? Aqui também uma pequena amostra da nossa jornada do patrimônio. O Naše Malo Misto, que também é o passeio afetivo que a gente realiza
pela Moca, em parceria com o Museu da Imigração. A nossa participação em festivais de dança, em festivais, né, onde a gente também expõe a culinária croata. E aqui o nosso último projeto, né, que foi realizado ano passado, que é a exposição. A gente museografou o espaço da Sada, né, o prédio da Sada, ele foi minuciosamente estudado, o acervo que nós tínhamos também, nós temos, né, que é do projeto Memória Dálmata, que é o acervo de documentos, fotos e objetos que nós temos na Sada, então nós temos um acervo enorme, né, ainda que não foi exposto ainda, e que a gente vai fazer exposições periódicas com diversos temas. Então, isso já foi um grande avanço, né, que a gente conseguiu, porque o prédio da Sada é um patrimônio, e é um patrimônio da comunidade croata em São Paulo. Tanto é um patrimônio, não só é um patrimônio físico, mas ele é um patrimônio afetivo, né, da nossa cultura. Muitas pessoas que visitaram o nosso prédio e a nossa exposição, eles se sentiram em casa, os croatas que vieram, né, para visitar, né, no evento do oitavo encontro da diáspora croata, quando se depararam com o nosso prédio, com todas as histórias que ele conta, eles ficaram bastante emocionados, e isso nos tocou profundamente, né, querendo dizer que a gente estamos conectados, né? É isso que a gente não pode perder de vista quando a gente elabora um projeto cultural, né? Dessa conexão Brasil-Croácia. Né? Então, a gente pode colocar, né, elementos brasileiros dentro dos nossos projetos, mas desde que eles tenham a ver com a cultura croata e vice-versa, né? Porque existe aqui uma confluência de culturas, né? O que é croata, o que é brasileiro e o que pode ser, né? Delicadamente confluído para que a gente possa realizar um projeto que represente essa união, né? Então, inspirados, né, na proposta da diáspora croata, do oitavo encontro, que é a diáspora croata em busca de soluções para novos desafios. E quais são esses desafios? Né? As comunidades croatas, na mesma proporção que elas aumentam com seus descendentes e com a procura pela cidadania croata, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais teve a resposta da cidadania croata, né? E foi até motivo de uma matéria da televisão croata sobre isso, né? Por que os brasileiros estão procurando tanto a cidadania croata? Mas será que esses brasileiros, eles estão próximos da Croácia? Será que esses brasileiros sabem sobre a Croácia? Eles entendem sobre a cultura croata? Né? Então, com essa inspiração, conversando com diretoria, com o conselho, e pensando e refletindo muito sobre isso, nós achamos que a comunidade precisa ser convidada a participar mais, né, nas associações, porque as associações, elas são representantes, elas possibilitam que muitas coisas sejam realizadas, né? Então, por isso a gente está aqui hoje, explicando um pouquinho para vocês sobre o que é essa questão do projeto cultural e abrindo para a participação, principalmente dos nossos associados, né, associados da SADA, e também aberto à comunidade. Por que a gente está colocando isso? Porque eu acho que nós precisamos de novas ideias e nós precisamos desse estímulo para que a gente possa trabalhar mais em conjunto. Né? Que a gente possa promover a Croácia e que a gente possa responder a essas perguntas, né? De uma maneira mais consciente. O que a comunidade croata busca quando ela se pretende, né, cidadã croata? O que a comunidade croata pode fazer com relação ao seu país, né? Que ela está querendo, né, se tornar cidadã. Ao país, inclusive, que é dos seus ancestrais. Então, agora eu vou deixar o professor Milan, que ele vai explicar um pouquinho para vocês como é que a gente está pensando em fazer esse convite e como é que a gente está pensando em estruturar. Muito obrigada. Aí depois a gente fecha com a parte mais prática, né, Kátia?
a quem vai poder ter, etc. Sim, sem dúvida. Tá certo, tá bom. Bom, gente, então a Kátia já explicou isso muito, muito bem, acho que desde uma concepção do que é um projeto cultural até quem apoia os projetos, como os projetos podem ser apoiados, né, o que já foi apoiado pela SADA, etc. Né? Então, que tipo de atividade? Aí o que eu vou mostrar para vocês são exatamente essas duas principais fontes de financiamento que nós temos vindas da Croácia. Obviamente que tem as instituições brasileiras, mas de fato elas têm uma especificidade aí que, né, exigiria inclusive até outras pessoas, né, que pudessem realmente explicar como que isso funciona. Bom, nós vamos começar com o próprio Središnji Državni Ured, né? Popularmente, né, na comunidade chamado de Ured, né? Decidiu-se que vai ficar como Ured. Então, ele, dentro dos seus concursos, editais, né, a mesma palavra, edital, concurso, então, natječaj, então, quem for procurar vai ter que, né, entrar nessa parte, e aí eles vão ter vários editais, e como a própria Kátia falou, deixa eu até abrir aqui, né, e, inclusive, eu estou mostrando isso em croata, porque, evidentemente, né, existe um fator importante que é a questão da língua, né? Como a Kátia falou, isso não pode ser um limitador, no sentido de impedir que as pessoas se submetam, mas se pressupõe que a pessoa faça a inscrição em croata mesmo, né? Então, uma das coisas, né, que a gente sempre aconselha é que não sejam traduções feitas somente no Google Tradutor ou afins, né? Porque isso, obviamente, que mesmo na primeira frase se percebe ainda que a pessoa está utilizando, né, por enquanto ainda, né, a chamada inteligência artificial não produz, né, ou mesmo o Google Tradutor não produz uma tradução fidedigna, né, até pela especificidade da linguagem, né, dificilmente ela vai acertar. Então, dito isso, né, espera-se que sejam editais, né, que eles projetos sejam submetidos aos editais em croata. Então, eles têm vários tipos de editais, inclusive de curso de croata, mas normalmente o que interessa para a gente, né, é quando eles dizem, por exemplo, aqui, né, que foi publicado, né, objavljen javni poziv, né? Então, javni poziv é um chamado, né, para que as pessoas submetam, né, os seus projetos. No contexto atual do Ured, existem duas fontes de financiamento, né? Tem uma fonte central, né, que é voltada exclusivamente para os croatas fora da Croácia, na condição da diáspora ou dos emigrados. Como vocês viram pela explicação da Kátia, a Croácia diferencia os croatas que migraram em épocas muito mais remotas, que são consideradas como minorias europeias, então basicamente são croatas que moram na Europa, em vários lugares da Europa, e a diáspora efetivamente se refere aos croatas fora do continente europeu, e aí a gente chama de diáspora ou de croatas emigrados, né, iseljenici, então diáspora e iseljenici. Esse edital, ele costuma acontecer em setembro, então ele tem todo o seu financiamento, setembro, outubro, enfim, né, voltado para as comunidades croatas das Américas, África, Ásia e Austrália, né? Oceania, né? Incluindo Nova Zelândia, etc. Agora, tem outros dois editais, normalmente, que são chamados de javni poziv. Aí é uma chamada pública. É diferente de natječaj. Natječaj é esse que acontece sempre em setembro e ele é voltado somente para as comunidades da diáspora, o que significa que as chances, né, de obtenção de um bom resultado, né, que o projeto seja aprovado e com o dinheiro mais ou menos ok, costuma ser em setembro, né? Mas ele também é bastante voltado para as comunidades, né? Então, projetos vinculados às comunidades croatas têm mais chance de conseguir, portanto, porque, obviamente, se vai haver um dinheiro maior
e também uma chance maior de conseguir um apoio, eles querem que seja com instituições que já demonstram um histórico de projetos feitos, como a Kátia mostrou. Então, tem um histórico na SADA, tem um histórico na Croácia Sacra, de mais de 13 anos, né? 10 a 13 anos de apoios. Eu, mais ou menos, também, desde 2015, né, tenho submetido projetos aí pelas comunidades e um ou outro também individualmente. Então, esse natječaj, né, esse edital de setembro, ele costuma ter esse peso, que é um peso do vinculamento, né, de vincular os projetos às comunidades. Agora, o Javni Poziv, né, a chamada, ela é um pouco mais livre, no sentido de é possível, né, nesse caso, que a pessoa consiga alguma verba, né, de uma maneira mais livre, mas também esse Poziv, ele financia todo e qualquer tipo de projeto para croatas fora da Croácia, sejam croatas enquanto minoria na Europa, sejam croatas enquanto diáspora fora da Europa. Ou seja, o bolão é o mesmo, mais ou menos o mesmo valor, de alguns milhões de euros atualmente, mas é muito mais gente, muito mais projeto. Então, realmente, só os melhores dos melhores, ou os mais melhores é uma palavra talvez, né, não muito adequada, mas tem que ter uma questão de qualidade e tem que também uma questão de a comissão avaliar dentre aquelas centenas de projetos ou milhares de projetos que aquele projeto, digamos, se destaca, né? Em termos de originalidade e também do retorno. Às vezes o projeto é muito original, mas ele não demonstra um bom retorno na promoção da Croácia e na promoção da comunidade, né? Então, o Javni Poziv, ele tem isso. Ele acontece 2 vezes ao ano, ele não tem essa relação tão necessariamente próxima com as comunidades, pode ser feito, obviamente, né? No contexto da comunidade, a própria comunidade incorporar o projeto e enviar. Então, ou seja, pode ser individual, mas as chances também são um pouco menores, né? Então, esse Javni Poziv, né? Por exemplo, a gente pode pegar esse que teve esse que teve de fevereiro deste ano, né, de 2025. Então, vocês sabem o Poziv já que tipo que é, né, que gênero. Então, o que ele diz? Né, područja financiera, então, as áreas de financiamento. Conexão com os croatas fora da Croácia, com a meta de preservação e fortalecimento da identidade nacional, da proteção dos direitos e interesses das comunidades croatas, preservação da língua croata, produção cultural e patrimônio. Então, é uma coisa um pouco aberta, mas vocês estão vendo, né, que diz respeito à identidade nacional, à língua, interesses da comunidade, produção cultural, criação cultural, né? Também diz respeito à colaboração com os croatas fora da Croácia, né? Prevendo a criação, né, de uma união cultural croata. Então, é para aproximar as pessoas, inclusive da diáspora croata, com diversas instituições e agentes da própria Croácia, né? Em campos culturais, né, em campo cultural, educacional, científico, esportivo, econômico, né? Então, não são só projetos que fortalecem a própria comunidade, mas também projetos que fomentam a colaboração, né, a cooperação entre a diáspora e a própria Croácia. E também essa aqui que não interessa tanto a gente, mas que é apoio aos indivíduos e às comunidades croatas que estão, de alguma maneira, ugroženi, né, que estão ameaçados ou em uma situação de vulnerabilidade. Então, isso pode acontecer, porque, né, a gente sabe que a comunidade ela sofre o ônus e o bônus do local que recebeu ela. Então, a gente sabe que a situação pode mudar muito rapidamente de um lugar para outro, né, ou de um dia para o outro. Então, eles também apoiam, por exemplo, um croata que
tá na diáspora e consegue, através de uma carta, explicar a sua situação e por que ele está precisando de um apoio. Mas isso é realmente uma situação de extrema vulnerabilidade econômica. Então, aqui no nosso caso, não acho que seja muito o caso, né? E o que eles apoiam? Acho que essa é a única coisa, só para reforçar aqui, que é importante. A Kátia já falou um pouco. Então, eles apoiam programas que potpora, então são subsídios programáticos, né? Que são feitos para um ano, godišnje potpora, né? Então, é para desenvolvimento de atividades durante o ano, então tem que ser várias atividades que vão fortalecer, né? Eles vão fortalecer as capacidades das organizações, né, das ONGs, e também vão ajudar para satisfazer, né, as necessidades públicas dos croatas, ou seja, tem que ser pública, não tem que ser uma coisa coletiva, né? Necessidades não pode ser da pessoa. Obviamente, quando a pessoa está propondo, mesmo sendo indivíduo, tem que ser algo que ajude, através de várias atividades feitas durante o ano, para fortalecer as organizações, as comunidades, mas também ajudar a cumprir com alguma demanda que a comunidade tem, né? Então, isso é o mais amplo dos projetos. Tem um apoio que é project, né, para os projetos. Aí são projetos destinados a resolver determinados problemas, né, određenih problema, e uma meta que é feita dentro de um período mais curto. Então, quero fazer um festival, quero fazer uma mostra, quero fazer uma coisa mais simples, entre aspas, né? Entre aspas, quero produzir um livro, quero fazer um ciclo de oficinas, né? Quero fazer um podcast, quero fazer, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Isso vai ser chamado de projekt na potpora, né? A Programska potpora, ela normalmente é destinada às próprias comunidades, porque elas têm, como vocês sabem muito bem, né, um ano muito intenso de atividades, né? E aí eles dizem depois outros apoios para manifestação, nesse sentido não é uma manifestação, mas no sentido ruim, no sentido bom em croata, né? Então é para eventos, né? Eventos de um dia, jednodnevnih e višednevnih, né? De vários dias. Então, de novo, é um festival, é uma mostra, uma feira, né? E pode ser de várias naturezas: cultural, educacional, esportiva, econômica, social, humanitário, turístico, etc. Então, às vezes é realmente um evento que vai ter um ou mais dias que eles apoiam, né? Partners que potpora, né? É quando são projetos realizados em parceria com parceiros, em parceria com parceiros. Na Croácia ou fora da Croácia, então pode ser uma comunidade do Brasil com a comunidade do Canadá com alguma instituição na Croácia. Pode ser duas comunidades do Brasil, mais uma da Venezuela, mais sei lá quem, né? Então, pode ser na Croácia, pode não ser na Croácia. Isso é também interessante pensar, né? Isso nas conversas aí com os representantes durante o encontro da diáspora, isso foi reforçado, que isso vai ser cada vez mais promovido, essa questão da rede, né, para que as comunidades atuem de maneira conjunta, com ou sem, normalmente com, né, a Croácia envolvida, mas às vezes são demandas que são muito da comunidade. Por exemplo, um fórum de escritores croatas da diáspora, né? Aí vai reunir os escritores, né, croatas fora da Croácia. Pode acontecer na Croácia, mas, né, envolve coisas que não é da Croácia, né? E também, por exemplo, para apoiar projetos que já têm apoio externo. Então, por exemplo, tem um PROAC que a SADA consegue e ela pode pedir um apoio, já que ela tem um apoio, né, para realizar determinadas atividades que têm a ver com a Croácia, né? E aí vocês estão vendo que um valor é um valor significativo, mas ao mesmo tempo nós sabemos que a Croácia tem uma diáspora muito grande, então é 1.500.000 euros, né? Hoje isso daria aí, né, vezes 6, bastante dinheiro, uns quase 9 milhões de reais. O valor mínimo para pedir para o projeto pode ser de 700 euros e o valor máximo por projeto individual, né, pode ser até 20 mil euros.
né? E cada pessoa pode submeter até 2 propostas. Então, pode ser uma proposta de 1.000 euros, outra de 5, uma de 10, outra de 12, né? Então, a cada aplicante, né, cada pessoa que for aplicar, sendo comunidade ou pessoa individual, pode fazer isso, né? Pode ser 2 propostas por um edital, né? E aí, enfim, aí tem as condições e tudo mais, isso aí é uma coisa que tem que, né? Condições para a pessoa física, condições para as instituições, né? Também a PRIAVA, né? O formulário, o que a pessoa tem que fazer, ela tem que também ter um currículo, ela tem que ter uma série de coisinhas, né? Milian, você falou que em fevereiro foi são 2 vezes ao ano. Quando que é o segundo? Então, vamos imaginar que o POSI, como eu falei, 2 vezes. Então, se ele for em fevereiro, se o NATET vai ser em setembro, muito provavelmente, aí a gente pode ver em julho não, porque é férias, mas talvez eles abram, aí vai depender muito da articulação deles, ou em junho, ou em outubro ou novembro. Pode ser que sejam 2 seguidos, entendeu? Fevereiro, junho, setembro, ou fevereiro, sei lá, setembro, novembro, também varia essa questão, né? Teve ano, por exemplo, que só teve porque aconteceu alguma catástrofe na Croácia, eles reverteram o dinheiro, por exemplo, para quando teve uma enchente na Slavônia. Aí eles destinaram aquele que teria acontecido em junho para... mas normalmente de 4 em 4 meses eu vejo que tem acontecido. Então, 2, 6, 10, ou 2, 6, 9. Né? Diga, Boris. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou no carro dirigindo? Sim, sim. Sim. Não, eu só queria complementar, Milan. No ano passado, esse segundo projeto foi logo na sequência do primeiro que você falou. Então, terminou o prazo de 30 dias para você se inscrever no primeiro, na sequência teve o segundo, que foi o segundo nesse formato, né? Pode ver que esse Yavne tá escrito 2 em algum lugar ali. É que agora no celular eu não consigo ver direito. Sim. Então, eu acredito que se está marcado para setembro, pode ser que seja semelhante, né? E eu queria também acrescentar que, só para o pessoal entender ali, como que é feita essa participação, né? Você, com o seu passaporte, você pode solicitar, né? Com o seu CPF, você pode solicitar. A tendência é que você tenha um dinheiro um pouco menor, né? Porque para a pessoa física a distribuição é um pouco menor. Eu não sei quanto ao certo, mas é. Mas você também, uma vez que vocês sejam associados à SADA, vocês podem pedir para a diretoria e o conselho, a Kátia pode contribuir nesse sentido, para a gente aprovar e endossar um projeto de vocês. E aí, porque, por exemplo, e aí vocês seriam, né, o associado seria o coordenador do projeto, mas com a SADA por trás. Mais ou menos em 2025 é como que está funcionando, por exemplo, o projeto do Milan. O Milan, ele é o coordenador, ele é o líder do projeto, conta com a infraestrutura da SADA e a Kátia, como presidente do conselho, assina, né, e endossa a iniciativa do Milan. Enfim, então como associado, acho que seria interessante. E a tendência é que se tenha um aporte maior de dinheiro, um projeto mais complexo, né? Enfim, eu acredito que funcione mais por esse caminho. E vale também contribuir, pensar e lembrar da sustentabilidade do projeto, né? Porque esse dinheiro, ele não necessariamente ele vai contemplar todo o valor que você vai pedir. Então, vamos imaginar, eu quero publicar um livro. Eu sei que para publicar, hipoteticamente, custa 10 mil reais. Se eu ganhar 2 mil reais do Urede, eu não vou conseguir publicar. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou devolver o dinheiro ou vou mudar o formato do meu projeto? Sei lá, publicar um e-book, não sei. Então, isso tem que ser previsto, né? Você tem que entender essas dinâmicas, tipo jogar o xadrez. Se eu ganhar tanto, eu vou conseguir fazer o quê? Né? Enfim, então eu acho que é interessante para a própria sustentabilidade do projeto e para a pessoa que pedir não se comprometer no final com alguma entrega incompleta ou a não entrega do projeto. É isso. Obrigada, Boris, pela contribuição. A gente vai falar sobre todos esses detalhes que você bem levantou.
Isso. Não sei se a Kátia, então, já que o Boris adiantou, você quer ainda complementar alguma coisa? A gente está nesse bloco. E aí... Então, é exatamente isso, né? Você já terminou, Milan? Você quer completar? Não, eu vou comentar mais algumas coisas, mas tem a ver essa parte aqui que eu passei, que são os critérios de avaliação. Acho que é por isso que eu fui, já que, né, Boris e Caminho, acho que é bom, porque a gente já... Continua, pode ser também. Acho que vocês dois podem aí trazer essa parte que é muito importante. Sim. A ideia, né, de fazer esse Sastanak é justamente para esclarecer a vocês que existem esses editais, né, que o governo croata apoia essas iniciativas culturais, e, assim, através das associações, a gente consegue aglutinar, né, esses projetos. Por quê? Nós já temos experiência, nós temos o espaço físico, nós temos pessoas que já, né, fizeram projetos, inclusive, nós na SADA, nós temos um formulário que chama-se, aí está em português, tá, gente? Não precisa se assustar. Mas a gente elaborou um projeto, um formulário muito parecido com o que o URED pede para fazer esse exercício. Então, a nossa proposta é que os associados da SADA, né, tenham acesso a esse formulário para que eles possam propor projetos culturais, né, seja de qual natureza for, dentro daqueles objetivos que o Milan acabou de ler, né, porque... Então, e aí o que acontece? A pessoa que vai propor esse projeto, seria o proponente, que a gente chama aqui no Brasil, seria o coordenador do projeto. Então, por exemplo, o Paulo vai fazer um projeto, ele vai descrever esse projeto, todas as etapas desse projeto, e vai submeter, primeiramente, à diretoria e ao conselho da SADA, para que a gente possa avaliar se esse projeto é factível ou não. Se ele for factível, vai ter uma segunda conversa, parabéns, você foi aprovado, o seu projeto foi aprovado. Então, aí a gente vai falar sobre, né, esmiuçar mais detalhes, e assim que abrir o edital, esse projeto que foi proposto pelo Paulo pode ser incorporado dentro do grande projeto da SADA. Ou pode ser feito, né, de repente é um projeto tão grande que ele pode ser o projeto da SADA, né, que a SADA vai apresentar, assim. E a gente tem tanto a SADA quanto a Croácia Sacra, mas eu estou dizendo isso em nome da SADA, porque a gente está abrindo essa possibilidade dos nossos associados proporem temas, proporem projetos e que sejam os autores desses projetos, né? Como coordenador, como proponente, o Paulo vai acompanhar todas as etapas do projeto, vai fazer todo o seu orçamento, o seu cronograma, e a SADA vai disponibilizar todo o espaço, as pessoas, os materiais necessários, né? E até a execução final do projeto, que é uma etapa importantíssima, que é a prestação de contas, tá? Todo o projeto, ele tem 1 ano para ser executado, e quando ele termina, tem 1 mês para prestar contas, né? Então, tudo que for gasto nesse projeto, cada item é uma borracha, é um clipe que foi pago pelo projeto, tem que ter a nota fiscal, e como saiu do banco, como entrou, tudo direitinho. É uma questão bem rígida, e essa prestação de contas em 1 mês. Sendo associado da SADA, a gente consegue dar um apoio nas traduções, né, porque esse projeto tem que ser apresentado em croata. Então, primeiramente, ele vai apresentar em português, a gente vai avaliar se é possível ou não, se ele é factível, se ele atende aos objetivos do URED. Depois tem a segunda etapa de transformação desse projeto em português em croata, e aí a submissão através da SADA, né, o endosso da SADA para que esse projeto seria um projeto coletivo, né? E aí, também na questão da prestação de contas, a SADA também se responsabilizaria juntamente com esse coordenador na apresentação dessa prestação de contas. Porque quando um projeto é apresentado por uma associação, o presidente dessa associação é que assina, né, se responsabiliza pela execução desse projeto juntamente com o coordenador. Tá? Então, realmente é um compromisso muito sério que a gente assume frente à República da Croácia, mas que é possível fazer e que é absolutamente tranquilo,
desde que a gente faça as etapas e tudo como o Boris citou, né? Muitas vezes a gente pede um valor, como eu citei num exemplo para vocês, e esse valor não vem totalmente, então a gente tem que se adaptar. Mas o URED, ele está muito aberto ao diálogo. Quando a gente faz alguma adaptação no projeto, é só avisar a URED antecipadamente. Olha, nós pedimos X, veio metade desse valor, veio 2/3 desse valor, veio 1/3 desse valor. Né? Então, a gente vai fazer isso, isso e isso, que já estava previsto no projeto, e não vamos fazer aquilo, aquilo, aquilo. Tranquilo. Eles estão cientes disso. Né? E também, quando eles fazem essa diminuição desse valor, eles também estão estimulando a gente a procurar outros parceiros para completar. Então, eles perguntam, quantos associados vocês têm? Os associados podem ajudar? Tem uma mensalidade, uma anuidade, né, que apoiariam esses projetos e a própria manutenção do prédio, né? Existem outros apoiadores, né, que possam, patrocinadores para esse projeto? Isso também é possível, como o Milan falou. Mas quando a gente tem um patrocinador certo, a gente já tem que encaminhar no projeto. Por exemplo, uma empresa X vai apoiar o projeto. Então, ela vai apoiar com tanto e a gente está pedindo tanto para a Croácia. Esses projetos, eles têm até muito mais chance de obter um valor maior, né? Porque ele está mais estruturado, tem um patrocínio, tem mais lastro, né? Isso é o que é o possível para o associado da SADA. Também a comunidade em si também pode aplicar projetos individuais, né? Mas é o que o Milan falou. O que vai ser observado? O currículo. Essa pessoa, ela está não é o currículo, não é apenas assim, ele é engenheiro, pós-graduado, ainda não. Ele participa das atividades da associação, ele é associado a alguma associação, né? Inclusive, isso é perguntado no croático. Por quê? Não é uma questão assim de corporativismo, nem nada disso, né? Mas, assim, as associações croatas são aquelas que divulgam a cultura croata de fato. Né? Então, como é que uma pessoa, assim, sem nenhuma comunicação, nenhuma prática dentro da associação, dentro da cultura croata, pode desenvolver um projeto, né, cultural croata? É a mesma coisa que chegar e fazer um projeto, por exemplo, uma pessoa do Rio Grande do Sul fazer um projeto sobre Bumba Meu Boi do Maranhão. Né? Não tem nexo, porque não tem a proximidade. Agora, se ele conseguir provar no currículo dele que ele passou 6 meses ou 10 anos no Maranhão, que ele teve contato com a cultura, que ele participou de festejos, que ele teve, né? Aí é outra história. Milan? Sim, não, podia terminar, não precisava. Não, pensei que você queria perguntar alguma coisa. Não, então, comentamos. Né? É um convite que a gente está fazendo. A partir daqui, a gente vai estipular prazos, por exemplo, a gente vai divulgar, né? Vamos abrir um mini edital da SADA, né? Apresente os seus projetos culturais. A gente tem o formulário, vai apresentar para vocês, vai apresentar uma data, até um deadline, né? Para a gente estipular, porque senão a gente não consegue analisar todos. Então, a gente vai estipular uma data, e aí a gente vai analisar os projetos, e aí para dar o feedback para vocês, até a abertura do novo edital que está por aí aparecendo. A SADA tem um banco de projetos já, que a gente deseja desenvolver, e se houver interesse de algum de vocês em participar, encaminhando um outro projeto, a gente está super aberto a poder discutir esse tipo de iniciativa. Acho que a minha fala é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui. Milan? Sim. Então, finalizando aqui também, realmente, para a gente deixar aqui um tempinho ainda para comentar, vocês comentarem, perguntarem. Mas é isso, acho que assim, essa possibilidade que está sendo aberta aqui justamente como uma, digamos assim, um benefício mútuo, né? Diz o pessoal, né? O mutualismo. Então, assim, quem não tem muita experiência tem a comunidade para apoiar, e para a comunidade é bom porque a pessoa traz ideias novas, diferentes e, né, tem o envolvimento da comunidade, né? Propor um projeto de primeira realmente pode parecer uma coisa muito assim,
né? Nem é necessariamente, ao mesmo tempo é, porque, enfim, é uma coisa nova, etc. E também para a própria realização, essa questão de prestação de contas, etc. Então, de fato, é possível fazer individualmente, mas talvez, né, no contexto da comunidade mais fácil, porque a gente até pode aconselhar como que faz a experiência anterior, mesmo que for fazer individualmente, a gente vai fazer, não vai ser restrito, né? Mas eu digo assim, né, na SAD, obviamente que vai ter um apoio muito maior, porque tem toda uma estrutura, né, do que já foi feito, etc. Então, nesse sentido, isso é importante, né, salientar, né, porque a tendência é essa, né, de aumentar os financiamentos. Eu só queria fechar, né, também dizendo que nós temos um edital muito parecido do Ministério recém-criado, que a Kátia também mencionou, que é de demografia e imigração. Então, o Selinistvo, né, quem sabe croata sabe que né, já indica essa questão da imigração. A imigração onde? Na Croácia. Então, é diferente do URED, que é para croatas fora da Croácia. Então, eles dividiram agora o escopo da atuação. Então, quem for propor um projeto para ser realizado no Brasil, no Canadá, na Argentina, no México, na África do Sul, vai aplicar, de modo geral, para aplicar para o URED. Quem quer propor um projeto votado para satisfazer as necessidades, fortalecer os croatas que são de um determinado lugar e moram na Croácia, ou ajudar para que a pessoa se integre melhor, coisa do tipo, ela vai submeter um projeto para o Ministério da Demografia e Imigração. Então, é diferente, os projetos, eles não são concorrentes no sentido de você aplica em um, não pode em outro, né? O Ministério, ele é muito recente, então, o edital que eles abriram, né, que foi aberto, né, na verdade, nem edital, é a chamada, né, pública, POSIV. Então, ele foi também muito recente, né? Ele é muito parecido, né, um pouco estranhamente parecido, né, com o próprio do URED, né? Então, é a mesma proposta, a colaboração com os emigrados croatas, com o objetivo de estimular o retorno dos emigrados croatas, seus descendentes, etc., e seu envolvimento com a vida social e econômica da Croácia. Projetos e programas, né, programa porque é anual, projeto porque é pontual, cultural, educacional, científico, esportivo, de empregabilidade, econômico, que, de novo, vai estimular retorno e integração. Então, vocês estão vendo que é um pouco diferente a proposta, né? E também, o último, que é interessante, projetos e programas que estimulam transferência de conhecimentos dos emigrados croatas, seus descendentes e membros, no sentido de estimular a volta para a Croácia. Então, também essa coisa de transferência de conhecimento, né? De repente, tem alguns conhecimentos aí que a pessoa tem que pode facilitar, né, o retorno, o chamado retorno dos croatas e seus descendentes, né? E aí, esse edital único que teve, né, ele também foi mais restrito nessa versão, até porque eles fizeram somente um edital, então foi de 200 mil euros. Mas eu acho que acho não, isso foi falado no evento, né? Pelo modo como as coisas estão se caminhando na Croácia, muito provavelmente também terá um fundo razoável. Então é interessante pensar que a gente pode propor projetos tanto a serem realizados, né, no Brasil como a serem realizados na Croácia, ou mesmo projetos que podem ser realizados no Brasil e estimulem, facilitem o retorno dos croatas na Croácia, né? Então, também tem esses projetos, e aí cabe pensar, né? E acho que, para finalizar, também interessante olhar, vocês também podem encontrar isso no site do URED, e em breve, acho que do Ministério, quando tiver a resolução, né, a decisão, a Odluka. Então, vocês podem procurar pela Odluka, e lá vocês vão ver os projetos financiados, por exemplo, os projetos financiados em 24, né? Porque aí diz nome da instituição, país e o nome do programa do projeto. Então, por exemplo, na Argentina houve uma adaptação dos
do espaço para pessoas com alguma questão de acessibilidade, né, 5.000 euros, né, um projeto artístico esportivo, o ciclo de eventos, uma placa da associação tal, né, preservação de um espaço, sei lá, organização de um summit, apresentação da orquestra de Tamburica, um festival de cinema croata em Sydney, né? 20 anos do arquivo croata da Austrália, por exemplo. Na Austrália, né, os croatas são bem organizados, então eles têm um arquivo próprio, né? Sonho nosso da gente poder ter, apesar do que a gente, né, já tem feito, mais ou menos se encaminha nesse sentido. Então, assim, é interessante vocês olharem aqui para verem também ideias, que tipo de coisa é financiada, com quanto, né, dinheiro, etc. Lógico que não é só o título do projeto que está lá, né? A pessoa tem que elaborar bem vários aspectos ali que a Kátia falou que tem nesse formulário que a SADA tem. Objetivos, que o Boris falou de sustentabilidade, qual que é a contribuição, quem que vai ser atingido, o público-alvo, né? Uma descrição do projeto, como ele vai acontecer, se tiver várias atividades. Então, uma coisa de umas 2, 3 páginas, não é muito longo, porém, né, tem que colocar isso tudo aí, e aí tem que ser colocado de um jeito, né, feito de um jeito que convença, né, que isso será possível realizar. Então, hoje em dia, realmente, tem aparecido muitas possibilidades, né, de projetos aí, né, e aí cabe a nós, vocês e todo mundo, né, a gente se envolver. Aí não sei se temos perguntas, alguma dúvida. Lógico que esse foi um primeiro evento, daí depois a gente pode ver se precisar, a gente pode, né, como a Kátia falou também, tem esse editalzinho, né, que a SADA vai fazer, e depois a gente resolve coisas mais práticas. Era mais para apresentar mesmo, né? Eu queria ver a opinião de vocês, né? O que vocês acharam, né, desse encontro? O que vocês, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ajudou a entender ou bagunçou mais? Boa noite a todos. Eu só fiquei com dúvida em relação ao período que tem que ser apresentado o projeto. Pelo que eu entendi, ou me lembro, né, seria 1 ano, mas eu acredito também que depende muito da complexidade do projeto que vai ser apresentado. Porque se for algo muito complexo, eu acredito que sim, tem que ser 1 ano, né, um prazo até extenso, mas dependendo também do projeto, algo simples, mas que tenha relevância, né, e eu não sei se nessa parte aí eles são, vamos dizer assim, maleáveis, né, em relação a isso, né. Não sei se tem uma rigidez em relação a ser só 1 ano ou se tem um prazo flexível também para demais projetos. Mais que 1 ano, normalmente não, porque também tem um ano fiscal, tem umas coisas assim, também tem uma prestação de contas que as próprias instituições precisam fazer. Então, normalmente até 1 ano. Se houver uma necessidade de algum tipo de atraso por eventualidade, não tem problema, né? Tem que ser, como a Kátia falou, tem que ser tudo previamente avisado, então há um diálogo, né? Há uma disposição a entender a situação, mas é isso que eu falei, né, Paula? Tem 2 tipos de projetos, 3, né? Para eventos de 1 ou mais dias, tem apoios para projetos específicos, pontuais, de alguma atividade, publicação de alguma coisa, realização de, né, algo, e tem esses que são chamados de programáticos, que é um programa de 6 meses, programa de 1 ano. Então, na verdade, até a própria nomenclatura que tem lá, aí a pessoa se encaixa, o que ela vai, né, e aí, acho que essa parte aí, quem for se inscrever, propor alguma coisa, a gente vê depois, discute um pouco, né, dá uma já ajustada pela experiência, olha, melhor assim, melhor não, e tal. Isso a gente vê. Mas é possível tudo, tanto que seja uma coisa de 12 meses, como uma coisa mais pontual. Perfeito. Eu acho que só complementando, né, isso que o Milan falou, por exemplo, você vai fazer uma amostra, né, que dura 1 semana, é possível você fazer um projeto de uma amostra que dure 1 semana.
Mas aí, a prestação de contas, ela tem que ser naquele ano fiscal. Você vai assinar um contrato, né, que a gente recebe o contrato, ele tem, assim, por exemplo, a sua amostra foi em julho, mas você tem até o dia 31 de dezembro daquele ano para prestar contas sobre esse projeto. Tanto faz se ele durar um ano, se ele começar em fevereiro e terminar em dezembro, você tem um mês para prestar contas. Como se ele durar uma semana. Né? Se durar uma semana, você vai ter mais tempo para fazer essa prestação de contas, obviamente, né? Que você vai ter um prazo mais estendido, mas a gente corre atrás desse prazo, viu, Paulo? A gente termina as nossas coisas, a gente já parte para a prestação de contas para entregar no prazo certinho. Até porque eu acredito que se não prestar as contas da forma como eles exigem, deve ter alguma penalidade ou, no mínimo, uma exigência maior quando for pleitear novamente, né? Se você não executar o projeto como você descreveu, se houve uma mudança que não foi comunicada, e se você não prestou contas, né, do seu projeto, existe uma penalidade forte que é a devolução desse dinheiro. Tá? Então, realmente uma responsabilidade grande, né, que a gente está representando a Croácia, fora dos limites da Croácia, né, mesmo assim, a gente tem que manter o nosso nome, né, não pode ter nenhuma falha nesse processo. Tem que ser um processo de lisura, de responsabilidade, criativo, pode ser uma série de questões, né, positivas, mas o que ele não pode ser é irresponsável. Tem que ter uma responsabilidade fiscal e também de execução desse projeto. Por isso o currículo é importante, né, porque vai mostrar se você já fez algum outro projeto, se você está engajado em alguma atividade, e dentro das suas características, né, se você também poderia ser capaz de levar um projeto adiante. Então, isso tudo, eles veem bastante. E o diálogo, é o que eu falo, o diálogo é sempre muito franco e muito aberto. Você manda um e-mail, eles respondem por causa do fuso horário, né, em 2 ou 3 dias no máximo. Então, é importante ter essa comunicação quando houver alguma dúvida ou quando houver alguma mudança, né, muito estrutural no projeto. Mas, assim, tudo dentro do... Não é nada, realmente, é um processo dentro de vários processos de financiamento que não é tão... Mas exige essa... E também, obviamente, que pode acontecer, né? Você pode propor, por exemplo, uma série de palestras que você vai estudar o sistema, legal, judiciário da Croácia, para facilitar, para que os croatas entendam como funciona. Por exemplo, isso é uma das grandes questões. Os sistemas são bem diferentes, né? Então, você pode se propor, mas, de repente, demora mais. Ou você quer produzir um manual que vai ajudar uma pessoa para resolver suas questões legais, por exemplo, na Croácia, mas, de repente, percebeu que vai precisar de mais tempo. Aí você avisa, isso é possível, né, dentro de um certo limite. Então, eles não é uma instituição que, digamos assim, dificulta esse acesso. Mas, ao mesmo tempo, isso, né, tem que ter algum tipo de justificativa, né? Então, você como advogado, mais naturalmente, né, vai ser bem avaliado. Se eu propor uma coisa voltada para isso, aí pode ser uma coisa, né, a não ser que eu coloque como parceiro, alguém que tenha. Então, de novo, parcerias nesse sentido são importantes. E para que isso não aconteça, né, que o Milan falou, alguma coisa que você, né, planejou e pode se estender, pode ter esse diálogo com o URED, mas é importante que você planeje. Se você acha que é uma coisa muito grande, pode ter um volume 1 e volume 2. Então, você presta contas do volume 1 e já até escreve no projeto. Espero que no próximo, né, o edital, a gente continue com o volume 2. Né? É uma boa alternativa para conseguir, além de fazer o projeto, também atender a exigência e também não ficar algo indefinido, né? Caso tenha que postergar. Exato. Por isso, planejamento é muito importante. Perfeito, maravilha. Então, acho que é isso, né, Milan? Obrigada, Tereza, né, pelas palavras. Obrigada pela participação de todos, de todas, de todos.
e mais um Sastanak, e aí a gente está com nossos canais também para, né, continuar essa conversa pelo WhatsApp, pelo e-mail. Espero que venham bastante projetos interessantes. Muito obrigada, gente. Laconote. Obrigado, Laconote. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.